No vídeo anterior, cuja descrição ou link está aí na descrição deste vídeo, a gente estava falando sobre quando Deus presenteia um rei e o rei está olhando tudo com um olhar contaminado, pensando que o seu reinado acabou e que ele não vai deixar isso passar para outro. E Deus colocou Davi bem na frente de Saul. Em meio a estes acontecimentos é que a gente entra no assunto de hoje, que está em 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 1 até o 11. E nós temos aqui a aparição dos filisteus. Os filisteus, o que acontece? Vou deixar aí para você também o vídeo onde eu falo um pouquinho da história dos filisteus e dos porquês deles terem de ser destruídos. Os filisteus vinham assim atormentando Israel desde a morte de Sansão. Deus havia levantado Sansão, um indivíduo, contra toda uma nação filisteia. E Sansão, no poder do Senhor, na força do Senhor, sem o armamento dos filisteus, enfrentava aquele povo no nome do Senhor. Mas como Sansão tinha um caráter assim, que brincou muito com a santidade com a qual Deus o fez nascer, ele era nazireu vitalício, digamos assim, tinha de seguir regras e costumes rigorosos, porque Deus queria mostrar a glória dele a esses filisteus que só entendiam a linguagem da beligerância. Sansão, no seu desespero, ou nas suas muitas paixões, é traído por Dalila. Na verdade, ele foi traído por ele mesmo. Ele acaba cometendo ali um suicídio altruísta. Morra eu com os filisteus. Ele se agarra à coluna dos templos e ali vai com ele uns 3.000 filisteus presentes na cerimônia ao rei Dagon. E aí, Sansão sucumbiu, mas os filisteus tiveram uma grande perda, num culto que eles estavam oferecendo ao Deus dele. A divindade deles não os não protegeu daquilo que eles temiam. E o tempo vai passando, os filisteus começam a retornar. Uma das coisas mais relevantes no reinado de Saul, conquanto ele se sentisse rejeitado por Deus, ele era só rejeitado para a perpetuação do reino. É sempre bom deixar claro isso. Mas o Saul estava se sentindo rejeitado por Deus. Mas uma coisa próspera que aconteceu no reino dele é que ele conseguiu peitar os filisteus. Ele tinha que peitar esses filisteus, porque olha o que nós temos aqui no versículo 1. Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas, ajuntaram os filisteus suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Ou seja, a primeira batalha lá com Saul tinha sido nos territórios de Efraim, agora eles foram para Judá. Já aquela coisa inconsciente espiritual se configurando, porque de Judá viria o cetro, o rei, o eterno. E acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Os estudiosos vão dizer que essa expressão significa divisa de sangue, por causa da terra vermelha que formava o local. Então, o que essa referência nos traz? Que não é que Israel amasse a guerra, amasse matar. Mas o que você faz? Um povo beligerante como os filisteus se ajuntam contra você. O que você vai fazer? Você vai ter que se defender. É o mínimo que você pode fazer, é se armar para se defender. Eu faço questão de enfatizar isso porque a gente está aí nesse cristianismo do capeta que fica pregando morte, guerra aos inimigos, criando inimigos. Tem até uma postagem interessante que vai dizer que no Brasil não tem racismo, no Brasil não tem ironia, no Brasil não tem feminicídio, no Brasil não tem estupro, no Brasil não tem corrupção, mas no Brasil tem comunismo, no Brasil tem um comunismo pesado contra o qual a gente precisa lutar. Porque isso a gente elucubra. Aqui não, aqui eram filisteus se acampando dentro de territórios judaicos ou hebraicos, e eles precisavam ser confrontados. Então Saul vai agir como um rei, ajunta todo mundo e vamos enfrentar esses caras. Aí o que vai acontecer? Versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados, que dá aí uns 3 metros, e um palmo, uns 3 metros, 3 metros e 10 por aí, Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze.
Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. O cara era todo pesado, todo imenso, todo alto, todo equipado. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro. Além de tudo, ainda tinha um escudeiro. Parece aqueles desenhos animados, né, onde tem o guerreiro lá e a pulguinha andando com ele, né? Mas é interessante a gente fazer um contraste entre essa descrição iconográfica do gigante Golias, porque isso é uma vingança, uma revanche inconsciente. Deus havia mandado anos antes um menino sem nada, só com força física vinda do Senhor, que se chamava Sansão, e meteu medo naqueles filisteus todos. Aí vem, isso era a obra de Deus, aí vem a obra do ser humano. O homem era alto, estava armado, equipado, né? Seu escudo ou sua couraça tinha escamas, né? O menino todo equipado, imenso, para mostrar assim, olha, se você tiver a glória de Deus, nós temos a nossa glória, nós nos bancamos essa tentação, né? E aí, em meio a isso, o que o gigante vai fazer no versículo 8? Parou esse homem que sai do meio das tropas dos filisteus, parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? É interessante que os estudiosos vão apontar que possivelmente esse gigante ele havia sido alugado pelos filisteus. Não quer dizer nem que ele era filisteu. Na verdade, ele era um descendente dos Enaquins, até porque o próprio nome Golias é de origem edomita. Ou seja, ele vinha ali daquelas misturas espirituais dos filhos de Esaú, descendentes de Esaú que odiavam Israel, com descendentes de alguma coisa ali de Amon, Moabe, e também toda a filosofia e religião e crença dos filisteus. Ele era o resultado, ele era o anjo do Apocalipse no sentido mais negativo do termo, anjo da igreja, né? Ele era um vértice de convergências. Havia ali muitos povos que odiavam os israelitas, alguns dos quais eu já citei. E nesses povos todos havia uma convergência em Golias, porque ele tinha aparência e formosura, com este nome de origem edomita, ou seja, de uma cultura lá dos beduínos descendentes de Esaú. Então, ele vai dizer, clamando lá às tropas de Israel: escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. E essa proposta de Golias, e é aqui que nós vamos parar na nossa pequena meditação hoje, essa proposta de Golias, a gente precisa pensar nela em seus aspectos. Primeiro, que o Golias representa a produção humana. Tem poder, tem fama, tem aparência, tem formosura, é imenso. E as produções humanas conseguem nos impressionar, como o profeta Daniel ficou impressionado com as produções humanas. Ele tem uma visão e ele vai vendo um leão, um leopardo, uma águia, aqueles bichos, aquelas bestas imensas. E ele ficou apavorado com o quinto animal, o quarto animal, que fazia um estrago, até que vem um cordeiro. A gente não consegue entender, na verdade, a eloquência da paz, a eloquência da mansidão, a eloquência da confiança em Deus, porque tudo que impressionou o profeta Samuel o fez desviar do foco do cordeiro. Aquele bicho aparentemente não valia nada, valia nada, mas era o cordeiro que trazia imponência contra aquelas bestas em suas sucessivas representações. E aqui também vem a aparência, se impõe sobre Israel. Olha, primeira coisa então é a aparência. Segunda coisa é a solução que ele vai dar. Não, gente, não vamos derramar sangue, não. Vamos ser econômicos. Vamos ser liberais. O que é um liberal? Olha, traz uma pessoa para lutar comigo, eu não sou um homem filisteu. Eu estou pedindo a vocês, tragam um homem de vocês para lutar comigo. E aí vem o outro lado da aparência e a outra faceta falsa do liberalismo. Que é assim, olha, é isso aí, justa a proposta. Ele quer um duelo. Isso acontecia nos povos antigos. Em vez da gente fazer esse estrago todo, matar todo mundo, os dois fazem o seu duelo
E aí o vencido será servo do vencedor. É essa proposta, muito parecida com propostas políticas, sociais, econômicas que a gente vê muito em voga no nosso dia a dia. Que é aquela história assim, não, o que que tem? Agora é o trabalhador negociando com o patrão, mas o trabalhador negociando com o patrão é muito semelhante ao que o Golias queria. Ele sabia que ele estava do lado da imponência, ele se impunha, ele metia medo e ele, ia carcomer qualquer judeuzinho que chegasse lá para lutar contra eles, qualquer israelitazinho. Porque é assim as coisas dos seres humanos acopladas às coisas do diabo. Porque agora eu te convido a relembrar as origens de Golias e de todos os gigantes. Golias é o que restou dos Enaquins, porque em Josué, no capítulo 11, se não me engano, Josué 11, versículo 22, vai dizer que ali na posse da terra, eles tinham matado muitos filhos dos Enaquins, dos Emins, dos Uzins, de criaturas estranhas, mas que alguns sobraram. Ele vai dizer que os que sobraram foi em Gate, de onde vem Golias, de maneira que, mais do que ser um homem de origem edomita ou espiritualmente um filisteu, Golias era alguém que carregava uma estrutura espiritual que era anterior ao dilúvio. Porque se você for ver no livro dos princípios, no Gênesis, você vai ver que o que é que foi a gota d'água para Deus decidir começar tudo do zero a partir de Noé, seus filhos e as esposas de todos eles. E os animais que Deus chamou de dois em dois, que a gente acha que é historinha para criança. Mas aí tem uma questão espiritual muito complicada. A origem é que havia gigantes na terra, homens que em conluio com entes, com espíritos malignos, até aprenderam arquitetura, matemática, a construção, eles fizeram muitas loucuras e muitas coisas portentosas, e Deus viu que a terra ficou cheia desses gigantes. Então tinha esses gigantes que eram resultado de anjos caídos que se relacionavam com mulheres, e também outros gigantes que tinham a sua estatura, que eram fruto de algum tipo de relação, de algum tipo de consanguinidade estranha. De qualquer maneira, esses entes formaram homens de renome na antiguidade, e aí Deus falou assim, eu vou precisar começar tudo de novo, por amor a esses seres humanos que não vão saber construir a vida sem se relacionar com essas entidades. E aí diz que isto foi o motivo de Deus ter decidido destruir a terra com o dilúvio. Aí depois nós temos, depois do dilúvio, aquele episódio onde Noé, depois da vinha, ele vai receber uma zombaria do seu filho Cam, ou Ham, quando ele olha assim, gente, porque os filhos de Noé cresceram no meio daqueles povos, daqueles gigantes, daqueles Enaquins, Zumins, Zanzumins, homens estranhos, filhos de gigantes com seres humanos. E aí, na hora que ele olha aqueles costumes do Cã, ele fala assim, estou vendo uma coisa acontecendo com Canaã. Daí a questão dos cananeus precisarem conhecer a salvação apenas a partir da morte. Porque o dilúvio, então, até exterminou os gigantes, mas não exterminou o contato dos espíritos com os humanos, que encontrou guarida em corações como o de Cã, e que encontrou entrosamento perfeito a partir de Canaã, o neto de Noé, o filho mais novo do Cã. Aí Canaã vai ter vários filhos, e entre eles você vai ter lá os Eveus, Jebuseus, Gigaseus, Eveus, etc. Os Hititas, um monte de povos ali que hoje, em geral, ocupariam hoje o que são os territórios de Israel. E aí desses povos associam-se também com estes povos midianitas, amalequitas, filisteus, porque eles começam a procurar as mesmas divindades, e aí Deus chega e fala assim, para estes povos não tem solução, eles só entendem a linguagem do extermínio, e para muitos deles a linguagem da salvação por meio do extermínio, conforme o vídeo que eu estou deixando aí para você mais uma vez assistir com calma e com carinho e sem moralismo de crente do século XXI que fala muito de Jesus e não conhece nada nem da sua palavra, nem do seu amor. Né? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, e o poder de Deus sobretudo é o amor de Deus, do qual vocês morrem de vergonha. Bom, a proposta de Golias então é essa. Venham para cima de mim. É liberalismo. É o gigante contra a pulga. Liberalismo? Isso é uma covardia.
Mas não tem problema, sabe por quê? Aqui tem mais outro aspecto do presente que Deus estava dando para Saul. Saul, entre vocês está aquele que eu levantei para perpetuar o teu reino, Saul. Não é nada contra você não, Saul. O menino está aí no meio de vocês, porque esse gigante portentoso só se vence no nome do Senhor, só se vence em comunhão com o Senhor. Essa casta, a inveja que vocês carregam dentro de vocês, as inseguranças de crente que vocês têm, só se vence com oração e jejum. Não é nem o diabo que precisa de oração e jejum, é vocês que precisam de oração e jejum para confiarem em mim. Mas tem um menino aí no meio de vocês, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas aqui o que eu queria dizer para vocês é isso. O gigante vem com essa veia liberal. Vamos ser ágeis, vamos ser econômicos, vamos ser compassivos. A gente tem de ser estratégicos. Coloca dois para lutar, a gente não mata ninguém, mas o acordo é esse. Quem vencer vai ter direito de dominar sobre o vencido. Aí Deus está assim, lógicas humanas todas corretas. Só tem um problema. Israel não nasceu para ser vencido. Israel pode até ser os perdedores em pessoa. Mas Israel nasceu para cumprir a minha palavra. E a minha palavra é que eu tenho o evangelho para pregar. Então, Golias, sua lógica está toda correta. E eu vou te vencer através de um menino que anda comigo, que andou tocando harpinha aí com ovelhas, que andou sendo um empreendedor sem pensar em dinheiro. Porque Davi foi empreendedor, ele tocava as suas harpas no meio da ovelha, fazendo a bossa de ovelhas, ele produzia, ele não estava pensando em lucrar com nada disso, ele só estava pensando em ser de Deus. Quando os servos do Senhor entenderem isso, que vale a pena a gente produzir por amor ao Senhor, e o que tiver de ser, será, não vai ter Golias que vai nos afrontar nunca mais. Então é isso. A gente podia pensar em muitas coisas acerca desse texto, mas eu quero vir com você até aqui. A proposta é corretíssima, mas a batalha é espiritual. Então ela seria vencida de outros modos. Por enquanto o texto vai terminar assim, ó. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E aí o que eu digo para você, crente, você não tem que se espantar com nada que está correto do ponto de vista estratégico, que está sensato do ponto de vista da guerra. Mas que pena vocês se entregarem a isso. Vocês são servos de Deus. Vocês andam com Deus. Vocês andam com aquele Deus que veio aqui em pessoa dizer, olhem as árvores do céu, não semeiam, não colhem, façam como elas. Não precisa se programarem para nada, apenas sejam aves dos céus, que Deus lhes dá sustento. Sejam lírio do campo, que não está com a flor linda para se exibir. Apenas flor. É luz, é sal, é ser qualidade, não é procurar qualidade, é ser a qualidade em pessoa. E o Senhor manda a vocês o sustento e o Senhor manda o livramento da guerra. Mas aí está aqui o povo de Deus, sob o reinado de Saul, com medo. Tem problema você ficar com medo? Não, não tem não. Só que você tem que lembrar no meio do seu medo que você é aquele povo acerca do qual Deus falou. A guerra é minha. A proposta de Golias está até correta de não querer derramar sangue, mas a conclusão está errada. Não vai ter sangue derramado, mas vai ter gigante morto, porque esse gigante aí só entende a linguagem de gigante. Gigantes são bestas, são portentosos, mas a titica de cérebro que eles têm. Ah, se você crente que anda com Jesus entendesse isso, nunca mais você ficaria assustado com propostas socioeconômicas e nunca mais você ficaria sendo subserviente a gente do mal que tem mandado nessa nação nesse momento. Que nós temos aí os amalequitas nos governando, os filisteus nos governando, tudo em nome do Senhor. E o convite é, estou deixando esse povo governar sobre vocês para vocês me buscarem e descobrirem que entre vocês tem um Davi, a quem vocês não dão valor nenhum. É isso. Que o Senhor te abençoe. E aceite esse convite aí. Se este vídeo está te fazendo algum bem, dê o seu like, compartilhe, entre neste canal, visite a playlist do livro de 1º e 2º Samuel e inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações. E se você quiser falar comigo de forma mais personalizada, digamos assim,
Entre aí nas minhas redes sociais que estão aí na descrição deste vídeo. Que o Senhor te abençoe.